desenvolvemos a fé. Você vê o marido ficando cada vez mais viciado. E quanto mais viciado ele fica, mais você repete: esse aí vai ser pastor, esse aí vai ser obreiro, esse aí vai ser um homem de Deus. E você vai vendo por um tempo a paralisia, o contraste entre a realidade e a fala. Mas o que é fé? Fé não é a capacidade que eu tenho de sentir. Fé é a capacidade que eu tenho de profetizar o que eu sei, mesmo quando eu não estou sentindo nada. Se Ezequiel, imagino eu, fosse dar voz ao que ele sentia antes de haver um mover naquele vale, certamente ele daria voz ao seu medo. Nós somos muito rápidos em dar voz ao nosso medo, mas somos vagarosos em dar voz à nossa fé. Sentimos-nos constrangidos em falar do que ninguém acredita, em falar do que não combina com a realidade, em falar do que Deus falou sobre nós, em repetir o que Deus disse a nós. Ficamos com medo de sermos taxados de louco, ficamos com medo de parecer que aquilo que estamos falando não vai acontecer. Só que o compromisso daquilo que Deus entrega não é com quem recebe, é com Ele que promete. E aí a gente acaba não verbalizando aquilo que Deus falou. Mas Ezequiel verbaliza. Eu tenho para mim que quando ele viu cada osso se juntar ao seu osso, o medo que estava antes ficou até maior. Porque quando Deus começa a mover e você percebe aonde você está, às vezes quando o milagre começa, o medo aumenta. Só que o texto diz que ele continuava profetizando. Agora vamos supor que Deus tivesse feito isso de uma outra maneira. Só por um instante, acompanhe o raciocínio. Imagine que Deus tivesse pego o mapa do esqueleto humano e tivesse dado a Ezequiel. E tivesse dito assim: Ezequiel, é assim que se constrói, ó. O fêmur, a bacia, bacia na espinha, espinha nisso, crânio, coloca assim, desce dessa maneira. Se ele tivesse um mapa do esqueleto humano e com as mãos, sem precisar dizer nenhuma palavra, ele pudesse unir cada osso ao seu osso, ele também seria capaz de fazer essa obra. Mas ela não seria tão perfeita por dois motivos. Primeiro, ele jamais saberia se o osso do fêmur que ele está colando na bacia é o osso da mesma pessoa. Segunda coisa, imagine o tempo. Eu quero que você diga após mim, diga tempo. O tempo que levaria para ele fazer isso com as mãos. Mas às vezes nós queremos usar o tempo da revelação profética para fazer com as mãos o que não temos coragem de fazer com a voz, o que não temos coragem de fazer com a língua, o que não temos coragem de fazer com a boca. E gastamos anos da nossa vida fazendo com a mão, na força do braço, na força dos pés, na força do dinheiro, na força da influência, tornando físico aquilo que Deus deixou claro na visão. Qual é a clareza da visão? Deus não disse arruma com a mão, Deus disse: filho do homem, profetiza. Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo: você está cansado porque está dando para a mão um trabalho que estava na tua língua. Você está cansada porque está dando aos pés um trabalho que estava na tua boca. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Deus está dizendo: o lugar que eu te coloquei agora não se faz obra com a mão, é com a boca. Abre a tua boca e profetiza. Ezequiel profetizava, ele dava voz ao que Deus falava. Agora eu te pergunto, se é Deus que está falando, por que quando Deus fala a Ezequiel, o vale não se arruma? Mas Deus levanta Ezequiel. Deus levanta Ezequiel para que o que tem que acontecer seja feito por intermédio dele, mas passe por ele, por Ezequiel. Escute isso aqui. Deus está dizendo para alguém aqui: sou perfeitamente capaz de fazer absolutamente tudo, por mais contraditório, contra a sua realidade que pareça. Eu vou fazer o que eu falei. Agora, Senhor, se tu vais fazer, se tu és capaz, por que eu não estou vendo essa realidade da minha vida? Porque Deus está dizendo: não é porque eu vou fazer que significa que eu admita que vou fazer sem você. Você quer ver? Quando o Senhor determinou que iria ressuscitar Lázaro, depois que já estava morto há 4 dias, ele chamou os seus discípulos e disse assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Vamos voltar lá. Aí disseram assim: Senhor, não volta lá não.
Última vez que a gente saiu debaixo de pedrada, de paulada. Se a gente voltar agora lá, vão matar a gente. Se ele dorme, deixa que ele vai despertar. Os discípulos estão fugindo. Aí Jesus diz assim: Lázaro é nosso amigo. E aí ele fala abertamente: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Agora veja, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Vem comigo, olha a palavra dele: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então já está decidido que Jesus decidiu ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? E ele depende da ajuda de alguém para trazer Lázaro para a vida? Depende, gente, de absolutamente ninguém. Mas enquanto não convence os discípulos, não chega em Betânia. Aí depois chega em Betânia, enquanto não convence Marta, que é a primeira pessoa que recebe ele, não ressuscita Lázaro. Aí depois de convencer Marta, ele diz: cadê Maria? Aí Marta chama Maria e ele convence Maria. As mesmas palavras que ele disse para Marta, ele também diz para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que ele esteja morto, ele vai ressuscitar. Terceira e última coisa, olha o que vai acontecer. Se Jesus já sabia que ele estava morto, sabia que era 4 dias, já estava decidido a ressuscitá-lo, Jesus também sabia onde ele estava sepultado, sim ou não? Sim ou não? Mas não foi lá, disse para Marta e Maria: me leva, me mostra, recalamancho. Tem coisa na nossa vida que está como o vale de Ezequiel, seco. Tem coisa na nossa vida que está como a morte de Lázaro, sendo comido de bicho, em estado de putrefação. E você diz: cadê a promessa? E o Senhor está dizendo: me leva lá. E o que o Senhor falou, Deus também dizia o que Ezequiel tinha que dizer, mas os ossos não se moviam à medida que Deus falava, se moviam à medida que Ezequiel profetizava. Deus trouxe pessoas aqui numa direção muito clara, e Ele está dizendo: 2024 você arruma com a boca, ressuscita com a boca, você levanta com a boca, vai ensinar com a boca, vai acalentar com a boca, vai consolar com a boca, vai curar com a boca. A Bíblia diz que a língua, ela pode ser inflamada pelo inferno, mas uma língua cheia do Espírito Santo é o avivamento que responde um clamor da igreja. Pegue na mão de alguém: eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Não segure de qualquer maneira, não. Faça ele entender, segure aí, que ele não chegou numa noite comum, numa noite de entretenimento gospel. Eu não sei se você é da casa ou se você é visitante, mas aperta a mão de alguém e diga assim: você sentou ao lado de um profeta.